A comunicação, ela em qualquer processo é fundamental. Nós continuamos falando sobre autossuficiência, onde autossuficiência é quando aquele indivíduo acha que ele é o doutor e mentor de todo o conhecimento para ele. Quando a gente fala de comunicação eficaz, quer dizer que todos os indivíduos e todos os processos de comunicação devem ser respeitados, para que a comunicação não tenha chiado ou ela não se perca no meio do caminho. Portanto, cada um compartilhando a informação de forma eficaz, o resultado é sempre um resultado de sucesso. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a comunicação eficaz e o prejuízo que a autossuficiência pode trazer com ele. Vem que eu vou explicar. Olá, gente. Meu nome é Hamilton e eu continuo falando da autossuficiência e abordando outros temas dentro da autossuficiência. Um deles é a questão da comunicação. E acho que talvez dentro desse tema, um dos melhores pontos a se falar é a comunicação. Por quê? A comunicação ela é fonte de tudo dentro de um processo de trabalho. Quando você está no processo de trabalho e alguém se considera doutor da comunicação, ou seja, tudo precisa ser a partir dele, a grande chance desse processo ser ruim ou que não seja com resultados altamente satisfatórios. Por quê? Como nós já falamos, a autossuficiência ela é prejudicial para a eficácia da comunicação, para a eficácia dos resultados, para todo o processo, ela é ruim. Ela é ruim porque não dá para ter um processo ou ter resultados satisfatórios e de sucesso concentrado numa única pessoa. Não existe isso. E a autossuficiência traz uma outra coisa que eu acho que é pior, que é a cultura do que você não precisa de ajuda. E isso é uma utopia. Todos nós precisamos de ajuda ou de um auxílio ou de conselhos durante nosso processo. Todo o processo, tanto de vida quanto profissional e muitas das vezes na tomada de decisão. Então, o que acontece? Quando a comunicação ela não é eficaz no trabalho em equipe, você nunca vai ter resultados, porque os resultados estão dentro do processo do trabalho em equipe. Como eu já citei várias vezes, nós somos engrenagens dentro de uma máquina, onde cada engrenagem faz o seu movimento e esse movimento faz o todo acontecer. Por exemplo, a comunicação, ela dentro do processo de trabalho, ela precisa ser efetiva. E para ela ser efetiva, cada um tem que portar a sua parte da comunicação para que tudo aconteça. Vou usar um exemplo que eu acho muito bom. Quando você chega numa oficina mecânica, normalmente, nem todos os mecânicos mexem em tudo em um carro. Existe a equipe que mexe, eu vou falar grosseiramente, na parte do motor. Existe uma equipe que mexe na parte elétrica. Existe uma equipe que trabalha só com ar-condicionados. Outros trabalham com alinhamento, balanceamento. E assim vai. E todos juntos fazem o carro funcionar. Aí você pergunta, o que esse exemplo faz de significado? Faz significado que, se a parte elétrica não fizer a sua parte e apresentar para a parte mecânica o que ele fez, qual foi a solução, o diagnóstico, para, por exemplo, sanar um problema qualquer do carro, a parte mecânica pode não ter o resultado satisfatório. Por exemplo, o carro não liga. Pode ser um problema da bomba de combustível, pode ser um problema da vela, pode ser um problema da ignição, ou seja, pode ser um problema elétrico ou pode ser um problema mecânico. Só que para que isso aconteça, tanto quem trabalha com a parte mecânica ou com a parte elétrica precisa apresentar as suas considerações. E o processo de comunicação efetivo funciona dessa forma. Por exemplo, uma sala de emergência. A sala de emergência é o local onde as pessoas têm uma maior necessidade de comunicação. Por exemplo, uma parada. Uma parada cardiorrespiratória, ela tem algumas fases. E dentro das fases tem quem vai contar o tempo, porque existem medicações que são feitas num tempo, existe um tempo específico para o paciente e existe algumas condutas que devem acontecer baseadas em tempo.
uma pessoa precisa ficar só na medicação. Supondo que seja uma parada que vai utilizar adrenalina. A adrenalina tem um tempo específico para ser feita, um volume certo, e ela deve acontecer. Existe uma pessoa para estar fazendo o rodízio de quem faz as compressões. E existe um processo que as pessoas vão se movimentando a fim de fazer com que tudo aquilo ali traga como resultado, e a nossa expectativa é voltar que o paciente volte e ele tenha uma chance ou uma nova chance saindo daquela parada cardiorrespiratória. Mas só funciona a parada cardiorrespiratória em algumas situações. Se ela funciona de forma eficaz. Se todos ali tiverem conhecimento, se um não tiver o conhecimento prévio ou necessário para conduzir aquela parada cardiorrespiratória, porém todos os outros conseguem se comunicar, você consegue conduzir aquele que não tem conhecimento prévio a participar de forma eficaz. Você vai orientando. Por exemplo, fulano, faça tal medicação. Faça a medicação tal, com volume tal, no momento tal. E de tempo em tempo dentro desse volume com essas indicações que eu falei. As compressões. Fulano, você vai ficar tantos minutos na compressão. Quando terminar, fulano de tal assume a compressão. Ou seja, é uma comunicação extremamente efetiva e o resultado, trazendo o paciente de volta e ele tendo qualidade de vida, quer dizer que foi um resultado de sucesso. Mas isso só acontece com uma boa comunicação em equipe e onde não tem ninguém que se considera o líder total. Bom, numa parada tem um líder para conduzir o fluxo, mas que não é doutor de todos os conhecimentos. Entendem mais ou menos o que eu quero dizer? Não existe nenhum tipo de resultado eficaz sem essa comunicação, sem o trabalho em equipe. O que acontece muitas das vezes é que nós criamos barreiras. Essa coisa da autossuficiência, ela faz o quê? Que as pessoas criem barreiras para si. E quando muitas das vezes você quer compartilhar um conhecimento ou uma ideia, você fica bloqueado. Logo, a comunicação fica bloqueada, porque você não tem como acessar essa pessoa. E a comunicação, ela é muito sensível, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal. Se ela não for clara, direta e objetiva, você não consegue alcançar o resultado de sucesso. E nós estamos falando aqui de resultados de sucesso. Resultado de sucesso dentro da sua perspectiva e dentro do seu campo profissional. E quando você tem alguém dentro do seu campo profissional que se acha dono ou doutor de todo o conhecimento, esse resultado de sucesso fica extremamente comprometido. Por quê? O papel da liderança, dentro disso tudo, é fazer com que isso não aconteça. O problema é que muitas das vezes quem tem essa autossuficiência ou essa crença de ter todo o conhecimento para si e ser a pessoa que é o dono de tudo, normalmente é o líder. E se ele não se coloca numa posição de humildade ou uma posição receptiva para que essa comunicação aconteça de forma fluida e direta, há grande chance desse resultado não ser bom. E normalmente não são. Eu ouço muitas das vezes algumas pessoas que falam o seguinte: ah, meu Deus, é fulano hoje que vai trabalhar comigo. É muito difícil trabalhar com ele. Ele é intransigente e irredutível quanto aos seus posicionamentos. Nos dias de hoje não dá para ser irredutível e intransigente em relação aos seus pensamentos e às suas ideias. O mundo hoje ele é muito dinâmico, ou seja, quanto mais aberto você estiver a aceitar as coisas que acontecem, ficam mais fáceis. E a comunicação ela é muito rápida. Os dias de hoje, cada dia que passa, a comunicação está mais rápida, mais direta, mais objetiva. E como nós estamos dentro desse processo de informática, da informatização de tudo, se você perder um segundo, pode ser o fim de um processo que você buscou tanto e lutou tanto para dar resultados. Lembre-se o seguinte: a comunicação e o trabalho em equipe e a comunicação dentro do trabalho de equipe, ele pode ser o resultado e o melhor resultado para o seu processo. Quando você tem a sensibilidade, entende o seu papel e entende qual é a sua colocação, você transforma grandes desafios em grandes oportunidades. Porque a comunicação e a organização, porque uma anda perto da outra, vão fazer com que você tenha resultado de sucesso.
E não há nada melhor do que você ter um resultado de sucesso, independente do tamanho do sucesso. Ainda falando sobre autossuficiência, existem outros temas que já estão aqui no YouTube e que você pode acessar. Não deixe de se inscrever, comentar e dar o seu like. É muito importante para o nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.